Meu nome é Lohane, sou advogada criminal. Eu sou idealizadora da página Minutos de Penal. Tem no Instagram, aqui no YouTube, né? Vou subir esse vídeo no YouTube. Se você estiver vendo no Instagram, você ignora essa parte, porque você sabe quem eu sou. Então, vamos conversar um pouquinho sobre como combater a prisão preventiva, dando ênfase nas medidas diversas de prisão e nas mudanças do pacote anticrime. A primeira mudança do pacote anticrime que é interessante pra gente, como advogado criminalista, e pros clientes também, né? Pra você que tá estudando pra prova da ordem, pra concurso, presta atenção também. É que a prisão preventiva, que antes não tinha um prazo, que era, né, o terror do advogado criminalista, a tal da prisão preventiva, que era decretada uma vez, durava 2, 3 anos. Agora, essa prisão, ela precisa ser renovada, né? Se o juiz entender que deve manter essa prisão, a cada 90 dias de ofício, sob pena de tornar-se ilegal. Essa mudança está no artigo 316 do Código de Processo Penal, no parágrafo único, se eu não me engano. Aqui na minha cidade tem juiz já fazendo isso, renovando de ofício. Tá fundamentando? Não, mas tá renovando. Enfim, qual foi a outra mudança que o pacote anticrime trouxe? Foi a alteração do artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. O que ele faz? Ele traz, eu vou falar obrigatoriedade, mas para ficar mais simples a linguagem. Mas ele traz uma obrigatoriedade na aplicação de medidas diversas de prisão quando cabíveis, ao invés de prisão preventiva. O juiz deve fundamentar por que ele não vai aplicar uma medida diversa de prisão. E ele tem que fundamentar em elementos concretos daquele caso de forma individualizada. Ele tem que fazer isso, se for uma mudança positiva pra gente, né, que advoga nessa área e pros clientes também. Então, ele tem que dizer, não pode porque ele fugiu, não pode porque ele tentou ameaçar a testemunha, sei lá. Tem que ter um caso concreto daquele processo. Então, isso é muito bom. Formas também de você combater dando ênfase, como eu já falei, nessas medidas diversas de prisão. O livro Prisão Cautelar, do ministro do STJ, Rogério Cruz, ele é excelente. E eu vou basear esse vídeo em muito do que ele fala, que eu achei interessante. E estou aplicando agora nas minhas revogações dos meus H6. Que é o quê? Que os requisitos da prisão preventiva, eles não têm que deixar de existir para que seja possível a aplicação de uma medida diversa de prisão. Porque esses requisitos são basicamente os mesmos, pelo menos os principais, que sempre usa, que é a conveniência da instrução, a aplicação da lei penal, garantia da ordem pública, são sempre esses aqui. E indícios, né, suficientes de autoria, provas de materialidade, usam sempre esses aqui. Enfim, então eles são basicamente os mesmos. Eu vou ler para vocês os dois artigos, né, pegar aqui o código, para vocês verem que são parecidos. Artigo 282. Deixa eu pegar aqui, espera só um momentinho. Vou dar uma resumida, porque eu não vou ler isso tudo, não. Você vai encontrar no inciso 1 os requisitos para a aplicação das medidas diversas de prisão, alternativas de prisão. Necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação e instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. Esses são os requisitos das medidas alternativas de prisão. Requisitos 312, do artigo 312 do Código de Processo Penal, né? Vocês sabem que a prisão preventiva ela tem que ser baseada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, que é a mesma coisa de evitar novas infrações penais, novos delitos, para, né, garantir a ordem econômica, para conveniência da instrução criminal, a mesma coisa que diz lá, e da investigação, só que lá acrescenta investigação, né? Ou para assegurar a aplicação da lei penal, isso também diz lá. Quando houver prova da existência do crime e indício suficientes de autoria. Vocês já viram que os requisitos são parecidos. Então, o que esse ministro traz pra gente? Que não precisa deixar de existir esses requisitos pra gente aplicar a medida alternativa à prisão. Na verdade, a regra é a aplicação da medida alternativa à prisão. E a exceção é a prisão. É isso que a Constituição traz, é isso que a lei traz
mas não é isso que é aplicado na prática. Na prática, a regra é a prisão e a exceção responder em liberdade. A verdade é essa. Mas não é isso que a lei traz pra gente. Primeiro que a gente tem que conversar sobre isso aí da indícios, né, provas de autoria e provas de materialidade. Isso aí seria uma antecipação de culpa e isso é proibido. O artigo 313 do Código de Processo Penal, parágrafo 2º, se eu não me engano, traz essa redação, né, que não pode a prisão preventiva ser decretada para antecipar o cumprimento de pena. Mas se você diz que você está baseando aquela prisão preventiva na prova de autoria, indício de autoria e prova de materialidade, você não precisa do processo penal, porque você já sabe que você vai condenar. Você não decretou a preventiva por isso, então porque você já sabe que é aquele cara, que ele é culpado sim, então a defesa vai perder tempo apresentando alegações finais, vai perder tempo levando testemunho, porque você já está com seu juízo de valor formado. O STF tem jurisprudência entendendo isso também, que não pode basear a prisão preventiva só nisso. Tem que trazer elementos concretos, né, para essa prisão ser válida, porque senão ela é ilegal, ela torna-se ilegal. Fundamentar também na gravidade abstrata. O STF, STJ, jurisprudência já estão pacificando que isso também torna a prisão legal. Você basear ela em elementos do crime, do tipo penal, e na gravidade abstrata do delito. Já entendem que isso aí também caiu por terra. Lógico que tem juiz que faz. Tem, eu mesmo pego várias decisão, né, de prisão preventiva com isso aí, como fundamento. Mas, enfim, nosso trabalho é combater esse tipo de fundamento. E no livro dele, ele traz uma tabelinha, que eu vou ler para vocês aqui, né, resumidamente, de qual medida alternativa de prisão eu devo usar para combater a prisão preventiva quando os requisitos forem o mesmo. O primeiro, qual é? Necessidade da aplicação da lei penal, né? Para assegurar a aplicação da lei penal, são requisitos iguais. Em vez de decretar a prisão preventiva, o que eu faço? Eu aplico uma medida alternativa de prisão, que pode ser uma ou duas. Quais ele elenca aqui que são compatíveis para esse requisito? O inciso 1, comparecimento periódico em juízo. O inciso 4, proibição de se ausentar da comarca. O inciso 7, internação provisória quando ele for inimputável ou semi-imputável, se for assim, comprovado, né, que ele vá cometer de novo algum ato, né? Enfim. Inciso 8, que é a fiança, quando for crime afiançável. Inciso 9, monitoração eletrônica. E o artigo 320, entrega do passaporte. Já para o requisito conveniência à instrução, e aqui você pode colocar também, né, a investigação, ele trouxe que as hipóteses de medidas alternativas de prisão cabíveis também nesse requisito são o inciso 3, proibição de manter contato com determinada pessoa, o inciso 4, que é a proibição de se ausentar da comarca, o inciso 6, que é a suspensão do exercício de função pública ou atividade de natureza econômica ou financeira quando forem crimes relacionados a isso. Para garantia da ordem pública, é a mesma coisa que evitar novos delitos, né? São quase todos os incisos do artigo 319, que é o 1, né, que é o comparecimento periódico em juízo, o 2, que é a proibição de frequentar determinados lugares, o 3, que é a proibição de manter contato com pessoa determinada, o 4 ele não colocou aqui, né, ele acha que não cabe, o 5, recolhimento domiciliar, o 6, que é a suspensão do exercício da função pública, né, ou da atividade econômica, quando forem crimes relacionados a isso. O 7, onde está o 7, que é a internação provisória. Tem cliente que não consegue gravar tudo isso, né? Por mais que você atue na área, você não grava tudo isso. O 8, que é a fiança, quando for crime afiançável. E o 9, monitoração eletrônica. Se fundamentar, mas não tem como dar tornozeleira para todo mundo, monitorar todo mundo. Olha, o denunciado, ele não pode ficar preso, ter a liberdade dele restringida, porque o Estado não tem estrutura para mantê-lo aqui monitorado eletronicamente. O Estado que lute. E mais uma coisa,
você tem que bater também na tecla de que fundamentar a prisão preventiva em provas de materialidade e autoria é violar o princípio da presunção da inocência. É rasgar aí a Constituição, dizer que ele é inútil. Porque eu estou antecipando culpa, né? Eu não estou esperando trânsito em julgado. Eu estou fazendo ele cumprir a pena antes mesmo de ser julgado, de passar por uma audiência de instrução e julgamento. E é o que mais acontece. Então, essas são formas, né, de tentar bater a prisão preventiva, que é o tipo de prisão mais complicado de você quebrar, né? É essa. Para a prova, isso é essencial, você saber também essa mudança do pacote de crime para concurso, né? Saber da existência dessas medidas alternativas de prisão e como aplicá-las, enfim. Então é isso, gente. Se você gostou, curte, compartilha, divulga, me marca, que eu gosto de saber, me dá um feedback. Achou o vídeo confuso? Fala aí pra mim o que tu acha que tem que melhorar. É isso. Termina aqui o vídeo que eu falei para um, né?